Aviso aos navegantes, principalmente aos cristãos, não orem por Israel. Calma, pessoas, não tirem conclusões precipitadas. Mas também não se trata de nenhum clickbait. Tem uma verdade bíblica por trás desta chamada. Fiquem comigo até o final e vocês vão entender. Olá, pessoas, bem-vindos ao canal Espada Verbal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através dele. Então, pessoas, antes de entrar na questão que quero abordar, vou dar uma geral no que está acontecendo no momento entre Israel e Irã, este conflito que começou há poucos dias. Lembrando que não sou expert nestes assuntos de geopolítica, mas como o tema se refere a Israel, necessário é então começar do início, como se diz, para o tema ficar bem compreendido. Bem, quando esse conflito começou, a primeira coisa que me veio à mente foi uma ligação com aquele massacre que ocorreu, se não me engano, em 7 de outubro de 2023, quando aquele grupo extremista começou um ataque a partir da faixa de Gaza, massacrando pessoas que estavam numa festa ao ar livre, num feriado judaico. Ali estavam não só os judeus, mas turistas de várias partes do mundo. E esse massacre se estendeu pela vizinhança e locais adjacentes, tomando boa parte de Israel. Homens desse grupo extremista, armados com todos os instrumentos possíveis, desde os mais rudes até armas de fogo, praticaram as mais diversas atrocidades. Eliminavam pessoas que encontravam nas ruas, invadiam casas e eliminavam famílias inteiras, como também sequestraram muitos e parece que até hoje não se tem notícia de outros. Isso então, ao meu ver, teria acendido um sinal de alerta a Israel. E na época foi noticiado que tinha ocorrido uma falha na segurança, já que Israel tem um exército altamente bem preparado e vive em constante vigilância por ser um potencial alvo de eventos desse tipo. Especulou-se até que houve sabotagem, o que teria favorecido a entrada desse grupo armado nos limites de Israel. E então, eu, fazendo ligação com este evento, com o fato de que o Irã é inimigo ferrenho de Israel e que financia este grupo extremista, que eu não posso falar o nome aqui, por isso estou evitando, mas vocês já devem saber de quem se trata. Pensei então, este conflito que está ocorrendo agora entre Israel e Irã ter de alguma forma relação com esse trágico evento de 7 de outubro. Porém, com o desenrolar dos acontecimentos, com as atualizações das notícias, o que desencadeou esse ataque de Israel a Irã foi devido... Eu vou passar aqui o que eu entendi, pessoas, pois não me aprofundei no noticiário e por isso não vou nem saber citar os devidos nomes a tudo. É que uma agência a nível internacional, ela monitora os países que são aparelhados a produzirem armamentos pesados, de bomba atômica para cima. E nesse monitoramento se ficou sabendo que o Irã está manipulando um elemento químico usado para gerar energia e outros fins a níveis altos, de se fabricar armas atômicas e nucleares, ou seja, o que se chama de enriquecimento do urânio, que é o elemento em questão. E que pelo acordo firmado entre as nações já há alguns anos, que detém essa tecnologia de fabricação de armas desse potencial, o Irã teria quebrado esse acordo, que era de não ultrapassar um determinado limite de manipulação desse elemento. E pelo que se fala, o Irã na verdade nunca respeitou. Mas por que só tentaram para isso agora, não sei. Então o que acontece? Dias antes desse ataque de Israel ser deflagrado, os Estados Unidos já estavam a par da situação e articulavam a conversação entre os países, principalmente o Irã, tentando diplomaticamente resolver a situação, fazer com que o Irã voltasse atrás e cumprisse sua parte no acordo. É mais ou menos isso. Abrindo aqui um parêntese, só a título de curiosidade, eu fazendo esse relato sobre o enriquecimento do urânio nesse episódio do conflito entre Israel e Irã, me lembrei da época de escola, das aulas de química, que eu não era muito fã, mas tem coisas que ficam na nossa mente, e o que eu lembro desse elemento é que ele, por si só, no seu estado puro, sem ser manipulado pela indústria, já é perigoso para a saúde humana. Agora imagine quem está dentro das usinas manipulando ele para a geração de energia, que são as usinas nucleares. Para a geração de energia elétrica, por exemplo, as usinas nucleares se baseiam na fissão de átomos, que quer dizer a divisão deles. E o urânio é um desses elementos utilizados. É um processo bem interessante. E embora o canal aqui não seja disso, eu vou dar uma lembrada com mais detalhes, consultando uma apostila e
trarei aqui em uma outra oportunidade. Acho que vou elaborar até uma playlist com curiosidades como esta. Acho bem interessante, ainda mais no mundo que se vive hoje ameaçado por armas nucleares. Acho que é bem interessante. Citei esse detalhe para vocês verem o quão perigoso é isso. Agora imagine usar para fabricação de armamento. Não sei se alguns aqui vão lembrar, ocorreu um acidente com um outro elemento químico, o Césio-137, que ocorreu em Goiânia. Foi muito noticiado na época, eu era criança, mas eu lembro de alguma coisa. Posteriormente eu pesquisei sobre o assunto e foi algo assim terrível. Um descarte irresponsável que ocorreu desse elemento químico e que até hoje tem pessoas que correm perigo de saúde. Inclusive, gerações posteriores ao episódio poderão ainda sofrer com isso. Talvez numa outra oportunidade eu também traga algo sobre o assunto. Tem até uma outra questão também, o acidente de Chernobyl, outra história tenebrosa. Eu assisti já tem algum tempo já um vídeo sobre isso, um documentário que é assim, bem alarmante. Foi ainda mais grave, muito mais grave do que esse que ocorreu com o Césio-137 em Goiânia. Mas enfim, voltando à questão do Irã, a coisa é bem grave. Eles têm bases de manipulação desse elemento para fins militares, várias delas espalhadas pelo país inteiro, e que produzem armas nucleares. Muitos mísseis dotados de ogivas atômicas. Agora olha só que tenebroso isso, ainda dizem que é para fins pacíficos. Israel então não quis esperar a tal diplomacia sugerida pelos Estados Unidos acontecer, já que sabem que o Irã quer a eliminação de Israel desde quando ele se tornou Estado e ocupa o lugar que ocupa hoje. Isso é uma questão religiosa. Israel então, de forma preventiva, atacou alvos específicos do Irã, justamente os locais onde se produzem e armazenam estas armas. E pelo que foi noticiado, não só parte dessas bases foram atingidas, como também vitimou cientistas que trabalhavam nesse programa de enriquecimento do urânio e também militares, autoridades, enfim, pessoas ligadas a esse programa armamentista altamente perigoso para Israel, como também para o mundo. Acontece que, como eu disse, são várias dessas bases que o Irã tem espalhado pelo país e Israel só atingiu poucas delas, ou uma ou duas, não sei bem ao certo, mas eu sei que o Irã ele tem várias delas espalhadas pelo país. Imagine, o território do Irã é 8 ou 10 vezes maior que o território de Israel. Imagine quantas bases de produção e armazenamento de armas pesadas o Irã não tem. O que eu quero dizer é que esse conflito ainda vai se estender, porque se Israel só atingiu, como foi noticiado, uma pequena parte delas, as outras ainda estão de pé. E se o Irã resolver retaliar, que aliás já começou, pelo que já tem noticiado aí, né? Já se tem notícias que tanto de um lado como do outro, civis inocentes foram ceifados. Uma coisa interessante que vi acompanhando as notícias e vendo alguns vídeos, e lamentável também, muito triste, é que o povo, no particular o povo de Israel, porque é assim pessoas, Israel tem alvos específicos neste conflito que eu estou me referindo, que são as bases militares do Irã. Então é assim, de vez em quando um civil ou outro, alguns podem ser ceifados, porque não se trata de um campo de batalha como era antigamente, onde exércitos de lado a lado iam para aquele campo específico, né? E geralmente era assim. E ali os países se degladiavam, mas hoje os países são ocupados por cidades, áreas rurais assim afastadas é bem menos. E o que acontece também, antigamente as guerras se davam um confronto corpo a corpo, era espada e arma de fogo. Hoje não, hoje à distância se deflagra uma guerra, basta de lado a lado lançar míssil sem ter contato nenhum com o inimigo. Então o que eu quero dizer? Israel, como eu disse, ele tem alvos específicos. Eles projetam e lançam suas munições em direção a essas bases do Irã. E eu estou falando isso no momento que eu estou gravando este vídeo, conforme foi noticiado. Inclusive, o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele falou que esse ataque foi a alvos específicos. O objetivo dele, de Israel,
era atingir as bases militares, e assim foi. Se vai acontecer outra coisa diferente, aí eu não sei, mas até o momento que eu gravo, o objetivo foi esse e foi alcançado. Foram atingidas bases e, como eu disse, foram ceifados aí cientistas, autoridades militares, etc. Já o Irã não. O Irã é um país extremista. Para ele não importa quem vai subir na poeira, se civil ou militar. Ele lança o míssil dele em direção a Israel e não importa onde caia, desde que seja no Estado de Israel. Só o que importa é que haja ataque ao Estado que ele mais odeia, que é Israel. E aí não importa quem vai ser ceifado ou não, se é civil, se é militar, se é turista, para ele não importa. Então o que acontece? Aqui uma outra observação. Assisto os vídeos, o noticiário e eu fico observando. Ao meu ver, a população de Israel acha que estão protegidos, se abrigando naqueles quartos estruturados para um ataque, localizados dentro dos próprios prédios, no próprio andar que eles residem. Só que eles só os protegem das ondas de choque de um míssil, mas não do próprio míssil. Eu assisti um vídeo feito por uma senhora. Eu assisti na TV, acho que foi num desses noticiários, ela mostrando a rua de Israel que reside, estava deserta, era noite, todos em suas casas, e ela estava se dirigindo para a casa dela, num prédio, e aí ela foi falando, comentando as orientações do governo, explanando sobre a situação de momento, e aí apontou a câmera para vários prédios ao redor, explicando como era o abrigo deles. Alguns, né? Muitos, aliás. Tinha vários prédios, aí ela apontou a câmera e explicando. Olha só, tá vendo aquele andar ali, ó? Tem várias janelas ali. Ali é só uma residência. Aí mostrava o andar, aí tinha 2, 3 janelas iluminadas e tinha uma que estava lacrada. Então, se tinha iluminação não dava para ver, porque pro lado de dentro, né? Aí ela disse, pois é, aquela janela ali lacrada é o abrigo, bem fortificado, janela blindada, e quando há o sinal de alerta, eles correm, todos daquela casa, daquele andar, correm para aquele quarto. Aí eu fiquei pensando, isso eu pensei antes de assistir os vídeos e noticiários de bombardeios. Aí eu pensei, poxa, mas o que é que esse quarto vai proteger? Porque se for um míssil lançado numa área próxima, realmente aquele quarto ali vai proteger da dissipação de ar do míssil, que é um choque muito grande. Um míssil desse caindo numa região, o estrago não é só no local que ele cai. Ao redor, ele sai destruindo tudo. Então, o quarto ali protege de estilhaços de vidros, de lançamento de objetos, etc. Aí, beleza. Agora, se for um míssil direcionado para ali, o que é que essa estrutura vai proteger? Nada. Aí, olha só que coisa. Quando foi na segunda-feira, 16 de junho, acordo com a notícia que um desses quartos de abrigo foi atingido e ceifou uma família de 3 pessoas. O armamento foi direto no prédio. Então é assim, é como disse um especialista, só tem 2 formas de se proteger numa situação dessa de conflito. Ou vai para um bunker no subsolo, ou sai da região de conflito. Ok, feita então esta explanação, e acabei me empolgando e indo além do que devia, mas dei aí uma geral resumida do que está acontecendo. Vamos então ao porquê eu disse no início que não ore por Israel. É pelo seguinte, tenho visto cristãos e pastores também chamando as pessoas a orarem pela paz em Israel, em todo o Oriente Médio. Mas, minha opinião, será que estão orando pelo motivo certo? Porque, pelo que eu conheço das profecias, não haverá paz nunca naquela região. Não nesta era. Então é assim, se oram pela paz no sentido de fazer cessar os conflitos que ocorrem agora, é inútil. Mas, se oram pedindo paz no sentido da volta de Jesus, aí é válido. Esta oração é correta, porque é Ele que trará paz, não só àquela região, mas ao mundo inteiro. Essa paz falsa que ocorre há séculos, que nada mais é do que intervalo entre 2 guerras, é fazer as pessoas se conformarem com esse mundo e tentar adiar a volta de Cristo. Acho que aqueles que fazem esse pedido de oração, pedindo a paz de Israel, se baseiam naquele versículo de Salmo 122 que diz: Orai pela paz de Jerusalém.
prosperarão aqueles que te amam. Será que fazem essa oração pela promessa da prosperidade contida neste versículo? Estou só perguntando, porque assim, vivemos num mundo onde muitos recorrem à igreja pela prosperidade. E tanto isso é verdade que as próprias igrejas, seus líderes, investem nisso, fazem campanhas e mais campanhas da prosperidade. E seus locais de culto se enchem, as igrejas ficam lotadas. Então é assim, será mesmo que essa oração pedindo paz pela volta de Jesus para que haja paz definitiva? Ou é pela paz momentânea para obterem a bênção contida neste versículo? Porque realmente aqui tem uma promessa. Agora é assim, eu acho, opinião minha, o salmista aqui, eu não sei se foi Davi que escreveu este salmo, mas naquela época, Jesus não tinha vindo ainda, Israel vivia em constantes guerras, mas é assim, tinha períodos de paz e tinha os períodos de conflito. O que acontecia? Os momentos de conflito vinham quando o povo de Israel se desviava, principalmente a cabeça deles, né? O rei, se desviava do caminho de Deus. Eles se inclinavam a outros deuses. Então, Deus, até o próprio Deus, incitava as nações a irem contra Israel. Mas no caso de hoje, no tempo da graça, com a vinda de Jesus, creio que seja diferente. E eu vou explanar isso mais adiante. Como deve ser então a oração com relação a este conflito? Minha opinião, já que paz é impossível, é orar pelas pessoas. Tem pessoas perecendo nas ruas, sendo alvos aleatórios de governos guiados pelo espírito do anti-messias. E como o objetivo do evangelho é salvar almas, deve-se orar pelas pessoas para que elas tenham uma oportunidade de sobrevida para ouvir a mensagem de salvação. E orar pelos missionários que lá estão fazendo este trabalho. E também pelos inocentes, pelos que moram nas ruas, pois muitos deles nem têm noção correta do que está acontecendo. Quanto mais se tem ideia de que tem o capiroto por trás de tudo isso. Enfim, que as pessoas que lá estão entre o fogo cruzado, aos arredores do conflito, sejam guardados em segurança e sustentados com pelo menos o básico, no que se refere à alimentação e água, porque não deve ser fácil ficar enclausurados em locais fechados, sem opções de abastecimento e sem saber por quanto tempo. Ok, e para finalizar, vou só resumir, porque eu vou abordar melhor esse tema no retorno do estudo das profecias do livro da Revelação, que eu fazia antes de ter mudado o nome do canal. Então, o que acontece? Os judeus eram para ser a luz do mundo, e isso aconteceria se eles tivessem recebido a Jesus como enviado de Deus. Ele teria sim perecido do mesmo jeito como ocorreu, pois sem sacrifício não há remissão de pecados. É o que está escrito e assim eu entendo e é como eu imagino. É claro que não são todos judeus, tem também os judeus messiânicos, que vêm da época desde o próprio Jesus. E daí veio os discípulos, depois vieram os apóstolos, tanto que Jesus disse que enviaria o Espírito que não saísse de Jerusalém, então eles começaram a espalhar o Evangelho partindo da própria nação. Então, só que o objetivo de Deus era haver uma coesão do seu povo, não era somente parte dele, o que não aconteceu. Hoje tem uma parte do povo judeu que crê em Jesus e a imensa maioria não. E então, o desenrolar da história que vemos hoje, acredito eu, que seria de uma outra forma, com os judeus pregando o evangelho pelo mundo inteiro, como fazem os cristãos. Israel seria uma nação forte, poderosa, seria muito mais abençoado do que são, seria uma luz para o mundo, e o desfecho seria glorioso, e não com tribulação, como ocorrerá no fim dos dias. Acredito até que, no caso, essa tribulação que ocorrerá com o governo do anti-messias recairia somente sobre os ímpios. Mas não, o fim ocorrerá de forma assim terrível para eles, como está escrito e eu explanei num outro vídeo. Eu vou deixar o link aí na descrição. Jesus profetizou quando esteve pela última vez no templo, diante dos sacerdotes e do povo, parte incrédula, que não veriam mais
até que dissessem: bendito o que vem em nome do Senhor. E exatamente isso ocorrerá na última etapa do fim dos dias, depois de passarem, e todo mundo também, pela perseguição do antimessias, juízos de Deus, eles serão cercados no seu território pelas nações inimigas, lideradas pelo próprio antimessias. E não vendo saída, nem o próprio Domo de Ferro, que hoje os protege de ataques aéreos, não os protegerá. E então eles clamarão por ajuda do alto, e eis que surgirá entre nuvens e pisará em Sião Jesus, como está escrito: a salvação virá de Sião. E então os judeus, maravilhados, vendo esta volta gloriosa de Jesus, repetirão aquilo que Jesus profetizou milênios atrás no templo: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles crerão que verdadeiramente o Messias, a salvação enviada por Deus, era Jesus, seu filho. É isso aí, pessoas, vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. E até a próxima!